Você já imaginou que o copo de água que você bebe todos os dias poderia ter vindo de um banheiro? A ideia parece chocante à primeira vista, ainda que represente uma das conquistas mais avançadas da tecnologia moderna de tratamento de água. Em instalações especializadas, águas residuais de banheiros, pias e chuveiros não são descartadas. Em vez disso, entram em um sistema de regeneração de circuito totalmente fechado. Os resíduos são removidos, a matéria orgânica é decomposta biologicamente, e o restante da água passa por membranas de filtragem ultrafinas, sistemas de osmose reversa e múltiplas camadas de desinfecção. O resultado é cristalino: água potável segura, nascida de uma fonte antes considerada inutilizável. Esta é a jornada notável do renascimento da água, onde a engenharia de ponta transforma o inimaginável em realidade, abrindo caminho para um futuro sustentável para um dos recursos mais vitais da humanidade. Água limpa não é apenas uma necessidade vital para a vida. Tornou-se também uma das indústrias mais valiosas no mundo moderno. De acordo com estimativas globais, o tratamento de água e o mercado de reciclagem estão se aproximando rapidamente de dezenas de bilhões de dólares anuais, tornando-se um dos setores de infraestrutura mais investidos do século XXI. O que antes era uma questão de conservação de recursos evoluiu para um verdadeiro pilar econômico, profundamente ligado à segurança energética e desenvolvimento urbano. O que torna esse processo ainda mais notável é a imensa escala de produção alcançada por instalações modernas. Em países como os Estados Unidos, Israel, Singapura e Brasil, sistemas avançados de reciclagem geram centenas de milhões de galões de água purificada diariamente, suficiente para sustentar a vida cotidiana e necessidades industriais de milhões de pessoas. Esses números comprovam que a reciclagem da água não é mais uma tecnologia experimental, mas uma solução global totalmente realizada, unindo potencial econômico com capacidade industrial. A reciclagem está se demonstrando como um caminho sustentável para o futuro, um que não só aborda o crescimento da escassez de recursos hídricos, mas também constrói uma indústria duradoura com benefícios que moldará o futuro da civilização humana. A jornada do tratamento de água começa nas profundezas da cidade, dentro de uma vasta rede de esgotos subterrâneos, onde cada gota dos vasos sanitários, ralos e até instalações industriais convergem. Esse imenso fluxo chega à estação de tratamento carregando uma mistura imprevisível: sacos plásticos, papel picado, galhos de madeira, areia, cascalho e até graxa. Para evitar que o sistema fique obstruído, o processo começa com uma fileira de barras de aço inoxidável. Essas grades mecânicas retêm grandes detritos, de plásticos rígidos a restos de tecido, garantindo que o fluxo ajusante permaneça desobstruído. Uma vez ultrapassada essa barreira, as águas residuais fluem para a câmara de areia. Aqui, o controle da velocidade do fluxo desempenha um papel crucial. À medida que a corrente diminui, partículas inorgânicas pesadas como areia, cascalho ou vidro depositam-se no fundo. Raspadores mecânicos coletam continuamente o sedimento acumulado, empurrando-o para recipientes designados. Eliminar esses materiais desde o início é essencial para proteger as bombas, aeradores e tubulações de desgaste prematuro. Enquanto isso, a água restante continua sua jornada carregando uma camada brilhante de óleos, gordura e espuma na superfície. Os removedores de superfície movem-se metodicamente pela bacia, varrendo cada película fina para limpar o fluxo, removendo os elementos mais problemáticos antes que o líquido entre nas intrincadas fases de purificação que virão. Através dessa série de tratamentos preliminares, o fluxo caótico que antes inundava os esgotos começa a tomar ordem, livre de suas maiores impurezas e pronto para o delicado processo de purificação que está por vir. Na fase de tratamento primário, as águas residuais que já passaram pelas telas de barras e câmaras de areia são direcionadas para enormes tanques de decantação. Essas estruturas, geralmente circulares ou retangulares, podem conter milhares de metros cúbicos de água e funcionam como bacias temporárias onde o fluxo diminui drasticamente.
À medida que a velocidade diminui, partículas orgânicas mais pesadas, como matéria fecal, resíduos de alimentos e papel, começam a afundar, formando uma camada densa conhecida como lodo primário. Na superfície, removedores mecânicos movem-se continuamente em movimento circular, coletando graxa e detritos flutuantes para deixar uma camada intermediária de água mais clara. O tanque de sedimentação serve como primeira linha de defesa. Sem essa etapa, a imensa carga de sólidos e resíduos flutuantes sobrecarregaria facilmente os sistemas a jusante, reduzindo a eficiência do tratamento biológico. Pode-se pensar no tanque de sedimentação como uma rede grossa no processo de purificação. Não é preciso, mas é forte o suficiente para capturar as partículas maiores e mais problemáticas. Seu impacto é significativo. Pode remover até metade dos sólidos suspensos e uma parcela substancial dos poluentes orgânicos antes do início da fase biológica. O lodo coletado no fundo é bombeado para uma instalação de tratamento separada, enquanto a água clarificada continua seu caminho. Graças a esses clarificadores primários massivos, todo o sistema ajusante pode operar de forma estável, aproximando as águas residuais da limpeza, segura e pronta para reutilização. Uma vez que a água passou pelo estágio de sedimentação primária e a maior parte dos resíduos sólidos foi removida, entra na fase decisiva: tratamento biológico dentro dos tanques de aeração. Essas são enormes bacias de concreto com vários metros de profundidade, equipadas com milhares de difusores de ar fino no fundo. Pequenas bolhas sobem, mexendo continuamente toda a coluna de água e fornecendo um suprimento constante de oxigênio. Dentro desse ambiente rico em oxigênio, bilhões de micro-organismos aeróbicos ganham vida, consumindo e quebrando os compostos orgânicos restantes. Esses micro-organismos são os pequenos trabalhadores invisíveis, limpando incansavelmente a água dia e noite. À medida que o oxigênio enche os tanques, o lodo ativado começa a formar aglomerados conhecidos como flocos, que ligam inúmeras partículas microscópicas. A mistura então flui para os tanques de decantação secundários, onde a gravidade assume o controle. Os flocos afundam lentamente até o fundo, carregando consigo os últimos resquícios de matéria orgânica. Raspadores mecânicos movem-se em círculos constantes, reunindo o excesso de lodo e transportando-o para uma zona de tratamento separada. Nessa fase, a transformação é marcante. A maior parte da matéria orgânica e os sólidos suspensos foram eliminados e o líquido turvo ficou visivelmente mais limpo. Mas ainda estão presentes impurezas dissolvidas, metais traço, bactérias e resíduos químicos, aguardando a fase final de filtragem avançada que trará a água ao seu mais alto nível de pureza. A água que sai dos tanques de decantação secundários parece muito mais clara, mas dentro dela permanecem inúmeras partículas microscópicas e micro-organismos muito pequenos para serem detectados pelo olho humano. Para removê-los, o fluxo é direcionado para câmaras de filtração massivas, onde camadas de membranas são dispostas em sequência. Este é o sistema de microfiltração, funcionando como um portal ultrafino que bloqueia bactérias, parasitas e os menores sólidos suspensos. Cada gota de água que passa por essas membranas passa por uma triagem final antes de enfrentar seu teste final. Imediatamente depois, o fluxo purificado é bombeado sob tremenda pressão em fileiras de tubos cilíndricos brancos. Os módulos de osmose reversa, o próprio coração de todo o sistema. Dentro de cada tubo, múltiplas camadas de membranas semipermeáveis estão com os poros bem fechados, centenas de vezes menor que a largura de um fio de cabelo humano. Aqui, cada molécula maior que H2O é interrompida em seu caminho. Minerais, metais pesados, produtos farmacêuticos e produtos químicos residuais são todos separados. Apenas as moléculas de água mais puras passam, fundindo-se em um fluxo cristalino. A pressão dentro do sistema pode chegar a dezenas de bares, muito maior que a pressão atmosférica, conduzindo um processo poderoso e requintadamente preciso. Quando a água sai desses cilindros brancos, atingiu um nível extraordinário de pureza, brilhando como cristal líquido. Este é o ponto de transformação decisivo,
onde a tecnologia de ponta transforma águas residuais em água limpa o suficiente para beber. Enquanto a água purificada segue para seu destino final em etapas de polimento, o lodo coletado dos tanques de sedimentação começa uma jornada separada por si só. Essa mistura densa é bombeada para enormes digestores anaeróbicos, tanques selados onde micro-organismos prosperam em um ambiente livre de oxigênio. Dentro, eles quebram a matéria orgânica e liberam gás metano, uma fonte renovável de energia que pode ser aproveitada para gerar eletricidade e calor para a própria planta. Uma vez que a digestão esteja completa, o lodo restante passa por remoção de patógenos e secagem, transformando-se em biossólidos ricos em nutrientes. Longe de ser descartado, esses biossólidos são reutilizados como fertilizantes ou melhoradores de solo que enriquecem terras agrícolas, fechando o ciclo da sustentabilidade, onde o lixo renasce como energia e nutrição para a terra. A água cristalina emergindo do sistema de osmose reversa pode parecer perfeita, mas ainda requer alguns passos finais antes de ficar segura e pronta para beber. O primeiro é o reequilíbrio mineral. Já que a osmose reversa remove quase todos os minerais, a água pode ter um gosto insípido. Adicionando pequenas doses de cálcio, magnésio e bicarbonato, seu pH e sabor são restaurados, trazendo de volta o sabor fresco e natural. Em seguida, vem a desinfecção final. Embora a maioria dos micróbios já tenha desaparecido, luz ultravioleta ou uma pequena quantidade de cloro é aplicada para eliminar quaisquer patógenos restantes. Sensores inteligentes monitoram continuamente a turbidez, pH e níveis de desinfetante para garantir total conformidade com a segurança. Uma vez purificada e equilibrada, a água flui para tanques de armazenamento selados, frequentemente localizados no subsolo para manter a temperatura e a pureza. Finalmente, o controle de qualidade completa o ciclo. Laboratórios testam amostras para clareza, minerais e segurança, enquanto sensores em toda a rede enviam dados em tempo real para centros de controle. Cada resultado é verificado em relação aos padrões globais para garantir a pureza. Graças a essa precisão e supervisão, a água reciclada hoje não atende apenas às expectativas. Muitas vezes, excede a qualidade da água da torneira convencional, provando que a tecnologia pode realmente trazer desperdício de volta à vida. A jornada de transformação de águas residuais em água potável já provou o poder da tecnologia na regeneração de um dos recursos mais preciosos da Terra. Mas a escassez global de água doce não é resolvida apenas pela reciclagem. Há outro caminho, aproveitando o vasto potencial dos oceanos. A água do mar pode parecer infinita, mas transformá-la em algo que possamos beber com segurança deve passar por um processo igualmente rigoroso. Do mar aberto, imensos tubos de admissão consomem milhões de galões de água e a canalizam em direção à costa. Aí começa a primeira etapa: pré-filtração e pré-tratamento. Telas de aço inoxidável interceptam algas marinhas, detritos plásticos e conchas, enquanto tanques de sedimentação e raspadores mecânicos removem areia, resíduos de lodo e óleo. Removendo essas impurezas grosseiras desde o começo, a água do mar fica limpa o suficiente para passar ao próximo estágio muito mais sofisticado: o processo de dessalinização, onde o sal é separado da água molécula por molécula. Isto marca o início de uma odisseia tecnológica que transforma a extensão ilimitada do oceano em uma fonte sustentável de vida. Embora a fase de pré-tratamento já tenha capturado grandes detritos e sedimentos, a água do mar ainda carrega inúmeras partículas finas e organismos microscópicos. Para evitar que estes entupam o coração da tecnologia que segue, uma fase de filtração fina é introduzida. Dentro de enormes tanques de filtragem, membranas de fibra oca atuam como barreiras ultrafinas, bloqueando algas, bactérias e até as menores partículas restantes do oceano. Os estágios iniciais de filtragem são apenas o começo. A fase decisiva se desenrola dentro do sistema de osmose reversa. Sob imensa pressão, a água do mar é forçada através de membranas semipermeáveis.
Cada poro é centenas de vezes menor que um fio de cabelo, atuando como uma parede invisível que permite apenas as puras moléculas de H2O passar. Sais, metais pesados e traços de produtos químicos são deixados para trás. Bombas de alta pressão geram dezenas de bares de compressão, transformando a mistura salgada e turva em um fluxo quase puro. Ainda que deixe os módulos de osmose reversa, a água é tão pura que fica quase vazia, e esse vazio deve ser corrigido. Sistemas de dosagem precisos adicionam pequenas quantidades de cálcio e magnésio para reequilibrar o pH e restaurar uma pele limpa e sabor natural. Em seguida vem a desinfecção. Luz ultravioleta ou ozônio elimina quaisquer micro-organismos restantes, enquanto um traço de cloro garante segurança a longo prazo. Através dos oleodutos, cada parâmetro é monitorado em tempo real e amostras de laboratório são analisadas constantemente. Somente quando todos os padrões forem atendidos, a água é bombeada de tanques de armazenamento para a rede de distribuição, fluindo através de quilômetros de canos subterrâneos até as casas, hospitais e fábricas. É um ciclo completo, onde o sal do oceano é transformado em água segura e potável, um testemunho do notável poder da tecnologia moderna. De fontes de água que antes eram consideradas inutilizáveis, a tecnologia criou um novo caminho transformador, purificando e devolvendo à humanidade água limpa e potável. Por trás de cada gota de uma torneira reside um processo sofisticado que combina engenharia, biologia e filtragem de precisão. O resultado é mais do que água potável. É a prova de como a criatividade humana transforma a escassez em renovação. Se esta jornada o inspirou, não esqueça de curtir, inscrever-se no